Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu vi que o assunto aqui está muito a questão de aspectos relacionados à inovação, que para mim é um assunto de extrema valia, porque é algo que eu tenho procurado muito. Só deixa eu voltar aqui para o primeiro slide. Modelo mental das startups e seus impactos nos negócios. Eu imagino que todo mundo aqui já tenha ouvido falar sobre startups, certo? O que essas tais de startups estão fazendo no mundo dos negócios como um todo hoje? Vocês têm noção, não sei o quanto vocês têm refletido a respeito de aspectos relacionados a isso, porque a realidade é que elas vêm com um modelo mental completamente diferente de todas as gerações anteriores e de todos os negócios, a forma como os negócios vêm sendo feitos até hoje. Elas passaram a mudar, passaram a repensar muito dos seus modelos, das suas estratégias, de como se comunicar com o seu público, muito por conta desse movimento das startups, desse modelo mental completamente diferente de tudo aquilo que a gente já tinha visto no passado. O que eu gostaria de começar compartilhando com vocês? O Divaldo comentou ali aquele site, e há cerca de uns 2 ou 3 anos atrás eu tive conhecimento sobre ele, e vi que a profissão que eu me formei, e que por 15 anos eu exerci, ela era uma das grandes ameaçadas. Eu imagino a grande maioria de vocês não me conheça, consequentemente não sabe, mas por 15 anos eu fui advogado. Eu advoguei. Exerci a advocacia por 15 anos em escritório de advocacia tradicional, exercendo uma advocacia tradicional. Até que lá pelas tantas, depois de passar tanto tempo muito conectado com esse mercado de startups, com esse mercado de inovação, eu vi aquilo que efetivamente brilhava meus olhos, o que fazia sentido para mim. E quando a gente entra de cabeça nesse mercado, a gente começa a ver que é difícil de retroceder. A gente começa a identificar que é difícil de acompanhar todos os avanços e as evoluções na velocidade que elas acontecem, mas, ao mesmo tempo, é um mundo absolutamente fascinante. E por que eu estou falando tudo isso? A partir do momento em que as startups começam a ter uma relevância cada vez maior, que a gente olha para trás e vê que as grandes empresas de 10 anos atrás e as 10 grandes empresas no mundo, no dia de hoje, são empresas que daqui um pouco a 10, 15, 20 anos atrás não existiam ou não tinham uma representatividade muito grande, a gente começa a entender que realmente o mundo dos negócios está mudando. E todos os setores, todos os negócios, independente da profissão que a gente esteja, a gente precisa entender que passamos por um momento em que há uma necessidade de mudança de mindset. Uma mudança de modelo mental. Por mais difícil que seja, nós mudarmos modelos mentais. E eu adoro essa ilustração, que na minha concepção ela demonstra de uma maneira muito clara a dificuldade que as pessoas têm de mudar modelos mentais. Como vocês podem observar, os primeiros carros eles foram concebidos com um cavalo falso na frente. Por uma dificuldade de mudança de modelo mental. As pessoas não conseguiam conceber a ideia de que um carro não tinha um cavalo na frente. Ainda que não houvesse mais a necessidade da tração animal dentro das carroças, ainda assim os primeiros carros eles foram concebidos exatamente dessa forma. E a gente não precisa ir muito longe para entender que os carros autônomos de hoje, eles continuam sendo carros. Quando na realidade não haveria necessidade de ser carro. Dificuldade de modelo mental, de mudança de modelo mental. Tá certo que existem algumas questões de que, dependendo do lugar, se ainda esse carro está em teste, existe a necessidade de um backup humano, né? Mas, assim, já existem lugares que isso já foi ultrapassado e os carros continuam sendo carros. Recentemente, eu estava dando uma palestra para um grupo de executivos lá do Cindy Lojas, e daí um executivo ele levantou a mão quando eu estava falando justamente sobre isso, ele falou, eu acho que eu tenho um exemplo que, de certa forma, faz muito sentido dentro do que você está falando. Você já ouviu falar sobre a Fórmula E? Eu, na ocasião, nunca tinha ouvido falar. A Fórmula E é a Fórmula 1 de carros elétricos. Para quem já presenciou, para quem já viu um carro elétrico, para quem já andou num carro elétrico, sabe? Carro elétrico não tem som. Não existe som de motor. É o barulho da borracha do pneu batendo no asfalto, mexendo pedras, é isso.
E o que se concebeu fazer na Fórmula E? Caixas de som com barulho de carro. Mião, mião. Dificuldade de mudança de modelo mental. E isso é muito difícil. Todas as vezes que eu olho para essa imagem, eu confesso a vocês que dá sempre um nó na minha cabeça. Quem daqui já teve a experiência de dirigir em mão inglesa? Cara, quem levantou a mão aqui vai saber o que eu vou compartilhar agora. É muito difícil. É muito difícil. Daqui a pouco vocês ficaram bastante tempo ali e se acostumaram, porque para mim foi uma dificuldade muito grande. Basicamente por 2 motivos. O primeiro motivo é de que tudo aquilo que a gente faz de forma automática está errado. E tudo aquilo que é um instinto natural está errado também. A grande dificuldade não é de andar no lugar certo, é não andar no lugar errado. E sobre essa questão de mudança de modelo mental, e eu fui instigado pelo meu xará Roberto a falar sobre isso, a gente de vez em quando se apega muito da forma como a gente veio conduzindo o nosso negócio até hoje, o nosso trabalho até hoje. E a realidade é que o mundo impõe essa mudança. Por mais difícil que possa parecer, mudar modelo mental, desaprender tudo aquilo que a gente aprendeu até hoje para reaprender. Eu recentemente fiz um curso nos Estados Unidos sobre inovação e eles trouxeram um exemplo que eu achei simplesmente fantástico. Que falava justamente, a abordagem era justamente a dificuldade de desaprender coisas triviais. E o que a gente aprende assim? Qual é aquela máxima que a gente está super acostumado a ouvir, de que uma vez que a gente aprende, a gente nunca desaprende a fazer? Andar de bicicleta. Alguém assoprou e acertou a resposta. O que esse cara concebeu que eu achei simplesmente fantástico? Existe uma bicicleta absolutamente tradicional, que todo mundo sabe que quando a gente vira o guidão para cá, ela vem para a esquerda, quando vira para cá, ela vem para a direita. O que ele fez foi o seguinte: ao invés de quando ele virava a direção para cá, o pneu vinha para cá, o pneu é para o outro lado. E para cá, para o outro lado. É verdade. Eu posso compartilhar depois o link, vocês verão esse vídeo. O que aconteceu com esse cara? Para encurtar uma história. Ele ficou 3 meses aprendendo a andar naquela bicicleta. E ao longo desses 3 meses, ele desafiava plateias nos Estados Unidos inteiro a conseguir percorrer uma distância que eu imagino não era maior do que essa aqui do palco. E oferecia 100 mil dólares. Eu sei que ele oferecia um valor assim absurdo, porque ele sabia que ninguém ia conseguir fazer aquilo, percorrer aquela distância. E qual não foi a surpresa dele, depois de 3 meses, em que ele, de forma muito cambaleante, estava conseguindo, sim, percorrer algumas distâncias, assim, com aquela bicicleta maluca, quando ele foi, então, pegar uma bicicleta normal. E ele demorou 11 minutos para voltar a andar com aquela bicicleta. Por 10 minutos, de certa forma, ele conseguiu desaprender a andar de bicicleta. Então, por mais difícil que seja, pessoal, hoje em dia, a realidade, o mercado, o mundo impõe essa mudança de modelo mental. Impõe essa necessidade de entender e ver o mundo de uma maneira um pouco diferente do que a gente está acostumado. A gente precisa de hoje líderes que desenvolvam novas ferramentas, novas habilidades e novas ideias. O Divaldo estava falando algo que eu acho extremamente relevante, principalmente dentro do mercado farmacêutico, que é a questão de gerar e praticar empatia. As pessoas precisam cada vez mais se colocar no lugar dos outros, entender as necessidades dos outros, entender as dores dos outros, para a partir daí conseguir ter uma entrega muito mais consistente também. Se a gente não entende as dores da pessoa com quem a gente está falando, dificilmente a gente vai conseguir agregar um valor ou entregar aquilo que efetivamente aquela pessoa espera. A gente vê diversos tipos de ferramentas, habilidades. Tudo isso que o Divaldo estava falando, especificamente com relação à empatia, o desenvolvimento da empatia, está muito relacionado a soft skills, né, que são aquelas habilidades comportamentais.
Se durante muito tempo, na grande maioria das profissões, as competências mais valorizadas eram competências técnicas, né, as hard skills, a gente vê cada vez mais competências comportamentais ganhando valor. Seja a questão da empatia, colaboração, negociação. Isso tudo hoje tem uma valorização muito grande no mercado. Muito dentro de um contexto em que o acesso à informação está cada vez mais fácil. É cada vez mais acessível obter informação. Então as pessoas partem do pressuposto que você se formou em farmácia, sem dúvida nenhuma eu confio em você. Eu não espero simplesmente o teu conhecimento técnico, como daqui a um pouco historicamente existiu uma preocupação maior. Eu quero o teu carinho, eu quero a tua compreensão. Eu quero que você consiga entender o que eu estou sentindo, porque a partir dessa compreensão, sem dúvida nenhuma, tu vai me entregar mais valor, tu vai me entregar algo que realmente vai fazer diferença na minha vida. A gente vê, a partir das startups, e como era para eu traçar um pouco esse paralelo do mundo dos negócios e de que forma isso tudo está mudando a gestão em modelos de negócios tradicionais, a gente vê cada vez mais uma preocupação em dar um empoderamento cada vez maior para todas as pessoas dentro de toda e qualquer corporação. Empoderamento no sentido de, cara, efetivamente vamos ouvir todas as pessoas dentro da minha corporação. Se tem algo que eu não consigo conceber, assim, que eu tenho uma dificuldade muito grande de compreensão, é quando eu vejo grandes empresas relegando o seu serviço de atendimento ao consumidor exclusivamente àquelas pessoas que estão lá na ponta no call center. Esses caras estão ouvindo todos os dias as dores dos seus clientes, que é a razão de ser do seu negócio. Esses caras eles têm que vir para a reunião de diretoria. O board tem que ouvir esses caras também. Isso se replica em qualquer modelo de negócio. O saque talvez seja a questão mais fácil de ilustrar para todo mundo. Vamos empoderar aquele cara que está lá na ponta. Vamos empoderar ele justamente pelo retorno que esse cara vai ter a partir da quantidade de insights diárias que ele recebe dos nossos clientes, da razão de ser do nosso negócio. A gente vê dentro da cultura de startups também uma pegada de colaboração muito grande. Colaboração no sentido mais genuíno, mais verdadeiro mesmo. Colaboração no sentido de não simplesmente fazer trabalhos em equipe, mas de pegar todo mundo dos mais diversos segmentos, colocar na mesa e discutir os projetos em conjunto. Isso faz uma diferença muito grande também. A questão de diversidade é algo cada vez mais em voga. E quando eu falo em diversidade, eu não estou falando em minorias, absolutamente não. Eu estou falando em diversidade de background, pessoas com passados, com histórias diferentes, que se formaram em escolas diferentes, que se formaram em universidades diferentes, que tiveram vivências completamente diferentes. Isso faz uma diferença muito grande também. A questão de desenvolvimento de ecossistema em torno de um propósito. Durante muito tempo eu achei essa história de propósito uma balela, algo que realmente não fazia tanto sentido no mundo corporativo. E daí a gente começa a ver movimento de empresas conscientes, empresas humanizadas, capitalismo consciente, e começa a ver que tudo isso passa a fazer mais sentido. As novas gerações que estão chegando, desde os millennials ali nascidos a partir do início da década de 80 em diante, eles vêm com um modelo mental, com um mindset completamente diferente de todos os outros que trouxeram os negócios até aqui. Em 2025, tem estudos que demonstram que 75% da força de trabalho vai ser composta por esses caras. E esses caras têm um modelo mental completamente diferente. O propósito para eles é muito importante. A entrega de valor, o impacto que tu gera na sociedade, tem uma relevância muito grande. E isso precisa ser levado em consideração. A questão de experimentação também, né? As startups elas tendem a assumir muitos riscos e a errar. Erram muito. Mas a ideia de tu experimentar e de eventualmente tu errar não é a falha pela falha, o erro pelo erro, mas o aprendizado que você vai ter a partir disso. E quando a gente começa a compreender que essas startups têm sim coisas a agregar para qualquer modelo de negócio, a gente vê que faz sentido tudo aquilo que daqui a um pouco o Google se tornou, o Facebook se tornou, a Amazon se tornou, empresas que até
alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, não tinha uma relevância, não tinha uma representatividade muito grande. E isso faz com que haja necessidade de transformação do papel das empresas também. Falando um pouco de empresas e a diferença daquele pensamento incremental, que é aquele pensamento mais linear, um pensamento que trouxe a maioria dos negócios até aqui, para aquilo que na Singularity, que foi o lugar onde eu fiz esse curso sobre inovação, agora recentemente nos Estados Unidos, fala em pensamento exponencial. Dentro de um pensamento linear, as empresas tendem a estabelecer objetivos realistas. Ah, ok, tem uma expectativa de crescimento de 10%, e não tem problema nenhum em estabelecer um planejamento para crescimento de 10%. Qual é o grande problema das empresas hoje? Estabelecer um planejamento de crescimento de 10%. Ele certamente vai se valer de métricas, olhando para o passado, quando na realidade o futuro certamente vai ser diferente do passado. E isso muda completamente a visão de jogo. O que trouxe as empresas até aqui não necessariamente vão levá-las adiante. E daí a necessidade de repensar seus negócios, repensar seus modelos mentais e desaprender para reaprender um pouco com essas empresas de base tecnológica, com essas startups, com esse mindset um pouco diferente do tradicional, com esse mindset exponencial que eu vou explorar um pouquinho mais nos próximos minutos. No pensamento incremental, as empresas tendem a seguir um plano. Existe um plano relativamente rígido e eu vou seguir aquele plano. Tendem a minimizar riscos, padronização. E aqui, fazendo um paralelo até na figura do farmacêutico, a padronização nada mais é do que aquele afastamento mesmo, aquela absoluta ausência de empatia. Quando, na verdade, o mundo está caminhando para uma personalização e uma busca de empatia cada vez maior. Centralização de decisões, expansão de autoridade, foco em meta, meta, meta. Daí a gente vai para um pensamento exponencial e vê que ao invés de estabelecer objetivos realistas, as empresas miram a Lua. E quando tu mira a Lua, a chance de tu conseguir chegar, não sei se até as estrelas ou aonde, mas assim, tu tende a ir um pouco mais longe. Ao invés de seguir um plano, e daí aqui eu volto a falar um pouco sobre propósito, essas empresas elas buscam uma visão, que é algo muito mais profundo. Um plano é um plano que tu vai seguir ele. Daqui a pouco tu faz um plano de 1 ano, tu faz um plano de 2 anos, faz um plano de 5 anos e segue ele, sem muitas variáveis, sem muita flexibilidade para mudar. A visão tem muito uma questão de planejamentos curtos e uma visão de longo prazo. Se fala muito sobre a diferença dos modelos de negócios do lado leste e do lado oeste dos Estados Unidos. Enquanto no lado leste a gente tem essa rigidez um pouco maior de planos anuais e de 2 anos, no lado oeste, a gente vê, principalmente essas startups, essas empresas de base tecnológica, planos e planejamentos de 3 meses, de 6 meses e de 15 anos. E quando a gente fala em 15 anos, a gente está falando em visão, que é algo muito mais consistente. Maximiza aprendizado justamente nessa questão de testar, experimentar, botar na rua, aprender, aprender, aprender. E personaliza, né, pessoal? E aqui aproveitando um pouco também da fala do Divaldo, entender o próximo, entender que cada paciente é um paciente. Essa personalização faz toda a diferença. Essa sensação, né, de compreensão do próximo faz toda a diferença no mundo de hoje. É engraçado porque parece que lá atrás existia uma questão de personalização, de repente a gente mudou o momento, tudo começou a ficar massificado, a ficar padronizado, e a gente começa a voltar um pouco para algumas questões que sempre foram relevantes e que lá pelas tantas as pessoas acabaram se esquecendo. Esse mundo maluco que a gente viveu, esse mundo cada vez mais massificado que a gente passou a ter, foi perdendo um pouco sentido. Empoderamento da tomada de decisão. Então, ao invés de centralizar em poucas pessoas a tomada de decisão, vamos chamar todo o time para participar disso. Vamos construir em conjunto as nossas decisões. Isso faz uma diferença, gera um nível de engajamento completamente diferente. Expansão de influência.
aumento de conexões. Isso tudo faz muito, muito e cada vez mais sentido. E, sem dúvida nenhuma, é algo que a gente aprendeu a partir dessas startups, que deixaram de ser startups e passaram a ser as empresas mais valiosas nos dias de hoje. Roberto, como é que a gente está de tempo? Já. Então, pessoal, assim, eu sei que o tempo foi super curto, eu tentei explorar o máximo possível. Era mais ou menos isso que eu queria trazer, um contexto um pouco maior mesmo, do quanto essas pequenas empresas, repetindo, que não tinham uma representatividade muito grande até muito pouco tempo atrás, têm para nos ensinar profissionalmente, mas também pessoalmente, para o nosso crescimento pessoal e profissional. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Roberto. Nada, prazer. Tem uma pequena interação aqui com o pessoal, deixar aqui um presente para ti, uma lembrança. Muito obrigado. Juntar duas perguntas em uma. Vamos lá. Como que tu vê a mudança de mindset, as crenças limitantes das pessoas, as barreiras que elas colocam para virar essa chave de mindset? E a segunda é o que te motivou a fazer essa transição de carreira? Como é que foi essa tua virada de advocacia, que é uma profissão antiga, para o que tu faz hoje? Maravilha. Vou começar pela segunda. Tá. Como eu falei, por 15 anos eu exerci advocacia. Só que desde 2011 eu sempre fui muito conectado ao mercado de inovação. Eu sempre gostei muito disso. Eu sou conectado com o pessoal do Tecnopuc desde 2011, eu mentoro startups desde 2012, eu montei um escritório em 2012 que já prestava assessoria para startups. Eu tenho muito orgulho disso, nosso folder lá atrás já tinha uma questão voltada para startups. Então, assim, eu sempre fui muito próximo desse ecossistema. Só que, por um contexto de amadurecimento, que ainda não existe esse amadurecimento muito grande nas startups, eu acabava focando mais no tradicional e menos aqui. Então, profissionalmente, sempre fez mais sentido focar no tradicional e eu acabei exercendo uma advocacia mais tradicional. Só que quando tu entra aqui e tu mergulha nesse mundo, é muito difícil, como eu comentei, retroceder. E no ano passado eu fiz uma visita, fiz uma viagem. Eu já tinha ido algumas vezes para lá, mas eu nunca tinha feito uma imersão no Vale do Silício. E para mim foi uma viagem muito transformadora. Foi uma viagem que realmente mexeu assim com todas as minhas estruturas, todas as minhas crenças. E eu voltei com a mais ampla e clara percepção de que eu não prosseguiria advogando pelo resto da minha vida. E dentro de muitas reflexões, porque é uma tomada de decisão difícil, eu tinha reconhecimentos importantes, eu tinha uma carreira muito sólida, muito tranquila, né? A estabilidade profissional, pessoal, econômica era absoluta, mas eu tinha uma crença muito grande em mudar. Eu tinha uma crença em ajudar esses negócios tradicionais a se desenvolverem, a se adaptar a essas novas realidades. E quando eu voltei, eu me conectei mais ainda com esse ecossistema, preparei ao longo do segundo semestre do ano passado esse campo, acabei me conectando com uma pessoa que, depois do nosso primeiro encontro, a gente falou de 15 em 15 dias, assim, a gente trocava muita ideia, a gente tinha muita sinergia, a gente pensava muito parecido, que era o fundador da Beta House, que é uma empresa de consultoria que hoje eu sou sócio, e a gente tem um propósito muito claro, que é ajudar as empresas tradicionais a se adaptar a essas novas realidades. A gente faz isso através de 3 fatores que a gente julga sejam indispensáveis para que todas as empresas tenham a inovação dentro do seu core, sejam orientadas à inovação, que é pessoas, cultura e estratégia. Então, a gente tem um braço de treinamento e um braço de consultoria para ajudar essas empresas a compreender um pouco esse mundo maluco. Respondi a tua pergunta? Exato. Isso que me motivou, foi o brilho nos olhos, foi uma questão de propósito, pessoal. Por isso que eu falo que o propósito, para mim, durante muito tempo, pareceu balela. E, de repente, quando tu entra de cabeça nesse mundo, tu começa a ver que, cara, isso faz sentido. E as pessoas são felizes. Sabe aquela coisa, eu me lembro, eu sempre achei um super autoajuda, aqueles livros, faça o que você gosta e não trabalhe um dia da sua vida. E daí, quando tu começa a te conectar e conhecer pessoas que aquilo faz sentido, tu começa, opa, para aí, tem coisa aí. Pode fazer sentido para mim também.
E foi muito em busca disso que eu acabei fazendo a transição de carreira, para fazer uma coisa que eu já fazia, né? Porque eu sempre fui advogado consultivo, então eu era muito mais um consultor de negócio com background jurídico do que advogado, de prazo, de processo. Mas não foi fácil, principalmente para falar para pai, para mãe, pessoal mais de outra geração, assim, não conseguia entender. Tá, mas, Beto, tá tudo tão bem, tá tudo tão encaminhado. Tipo, pai, eu não tenho nem 40 anos e, assim, eu tenho mais 40 de vida profissional. Minha vida profissional está começando, cara. Há 20 anos atrás, 40 anos, talvez fosse já o momento de, ok, não tem mais o que fazer agora, pá, até o fim. Cara, não, para mim, eu estou começando. Tem muita coisa para fazer. Quero impactar ainda muitas pessoas, muitas empresas, ajudar muita gente aí a entender um pouco essa maluquice aí que o mundo está virando. Excelente, cara. E a primeira pergunta era sobre como mudar o mindset. Isso é muito difícil. Por que isso é difícil? Por tudo aquilo que, de certa forma, a gente falou, pela dificuldade que a gente tem de fazer diferente. Mas é um esforço, é aquela coisa, né? Eu gosto de fazer a comparação com a academia. Tu não vai para a academia um dia, volta e, tô forte. Tu não vai um mês na academia, já dá um pouco melhor. Um ano, tu começa a ver que é muito a questão da consistência. Então, assim, tu não muda o mindset, tu não muda o teu modelo mental depois de uma palestra, depois de uma viagem, depois... Ok, ele pode te despertar a refletir. Desperta a reflexão, começa a aprofundar essas reflexões, te insere em ecossistemas que estão discutindo isso, começa a ler, começa a buscar conteúdo. Hoje em dia, conteúdo está disseminado e tem conteúdos incríveis em qualquer lugar. Eu deixei os meus contatos no meu slide, tem contato, eu sei que depois vocês vão ter acesso, então vocês podem entrar em contato comigo, fiquem super à vontade para daqui a um pouco trocar ideia, compartilhar algum tipo de material que para mim seja interessante, que faça sentido para vocês. Gostei, temos 4 minutos ainda. Advogado tem esse problema, eu ainda sou advogado, eu falo. Mas é a questão de consistência. Descobriu que, faz sentido para mim, brilha meus olhos, é isso que eu quero, cara. Pode dar errado? Pode. Pode ser que não faça sentido lá no fim? Pode. Mas para mim, assim, quando eu olho para trás, eu vejo os pontos muito se conectando, sabe? Então, respondendo de forma muito objetiva, como mudar? Não é simples, eu vejo que é de forma consistente, é entender o que faz sentido, o que brilha, e de que forma a gente pode entender tudo isso que está acontecendo e se adaptar a essas mudanças. Excelente, Roberto. Parabéns. Palmas para ele, gente. Obrigado.